Eu estou atendendo aqui um convite da editora Parábola para produzir para vocês uma aula em 5 subaulas, 5 capítulos, 5 pequenos vídeos. Nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, uma das coisas que eu mais tenho estudado, que é a importância da linguagem para a cognição. Eu sou o professor Ferrarese, trabalho hoje na Universidade Federal de Alfenas, publico com a Parábola desde 2008, se não me engano, 2007, 2008, uma editora de que eu gosto muito e da qual me orgulho de fazer parte do corpo de escritores. Nós, como você pode ver, estamos aqui no meu escritório, não é um equipamento profissional que está fazendo essa gravação, até porque eu não tenho esse equipamento em casa e na quarentena não dá para arrumar. Mas eu espero que você goste do vídeo, dos vídeos, das aulas, que você assista essas aulas, porque elas podem mudar um pouquinho a sua concepção sobre a importância da linguagem, sobre a importância do curso de letras nesse país. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre cognição e a sua relação com linguagem. Quando a gente fala de cognição, a gente fala do funcionamento do cérebro, não especificamente só do cérebro, mas de todo o sistema vinculado ao pensamento e à memória, e como isso ajuda você a desenvolver suas habilidades, sua inteligência, enfim, como isso ajuda você a pensar, a entender o mundo, a desenvolver a sua visão de mundo. E para falar sobre isso, eu vou usar 4 livros que foram publicados pela editora Parábola. Um eu publiquei só e outros 3 livros com o grande amigo Robson de Carvalho, que também tem livro solo pela Parábola. Eles compõem uma coleção. Nós vamos começar com pedagogia do silenciamento. Nós vamos falar na primeira aula sobre a questão do silenciamento. Depois nós vamos falar sobre oralidade. Vamos conversar um pouco sobre oralidade e a importância da oralidade no desenvolvimento da linguagem como um todo. Depois nós vamos falar de leitura, e aí tem o de alunos a leitores aqui, que é um dos livros de que eu mais gosto de ter escrito, um livro que realmente ajudaria bastante os professores se eles tivessem acesso e os seus alunos. E, finalmente, o processo de aprender a escrever, a questão da escrita e como a escrita interfere nesse processo maior de construção da linguagem. Como eu disse, se você ouvir aí algum ruído diferente, telefone, campainha, alguma coisa assim, eu estou no meu escritório, o escritório é na minha casa, então não se espante, tá? Tente focar no que nós estamos dizendo e esqueça um pouco essas questões secundárias aí de ordem técnica. Vamos começar falando um pouquinho sobre o corpo humano. Durante muito tempo, e até os dias de hoje, algumas pessoas acham que nós conhecemos muito o corpo humano, que nós entendemos muito do corpo humano, que nós sabemos muito. Na verdade, não sabemos muito, não. Final de 2017, começo de 2018, descobriu-se um novo órgão no corpo humano, chamado interstício, um órgão que já tinha sido visto, mas não se sabia de suas funções, como é que ele funcionava. Então, pode parecer estranho, mas nós ainda estamos descobrindo novos órgãos dentro de nós. E isso deixa claro que, se nós não sabemos ainda nem a composição do corpo humano, que é dissecado desde o tempo dos egípcios, lá no passado, né,
que foi desenhado por Da Vinci, que dirá do funcionamento do corpo humano, né? Como é que estas coisas funcionam, como é que elas estão integradas. E uma das partes do corpo humano de que nós menos sabemos, que nós menos compreendemos, embora tenhamos avançado muito nesses últimos anos, é o cérebro, o sistema nervoso como um todo. E questões ligadas à memória também são bastante desconhecidas. Para vocês terem uma ideia, uma equipe brasileira vinculada a um grupo internacional de estudos, agora em 2015, 2016, foi descobrir que os rins têm uma função essencial na questão da memória remota, né? Memória que está guardada, memória de tempos passados, antigos, que está guardada no corpo. E eles descobriram que há uma relação enorme, uma relação fundamental entre doenças renais crônicas e perda de memória, por exemplo. Então, dá para você ter uma ideia de que realmente nós sabemos pouco sobre o cérebro se comparado a outros órgãos do corpo. Agora, uma das coisas mais importantes que nós descobrimos nos últimos anos diz respeito ao fato de que aquela ideia de que a linguagem era uma espécie de aspecto secundário, um aprendizado como qualquer outro, que você simplesmente aprendia a linguagem como você aprende tocar música ou fazer outro tipo de coisa, isso foi desmontado recentemente pelas pesquisas neurológicas. A linguagem é muito mais essencial e muito mais importante para o funcionamento da nossa cognição do que se podia ter ideia antigamente. Eu não sei se você já estudou um pouco a fisiologia do cérebro, mas vamos fazer de conta aqui que a minha mão aqui é o cérebro, tá? Aqui a parte da frente, aqui a parte de trás. O cérebro é naturalmente dividido em pedaços. Primeiro, ele é dividido em dois pedaços, né, que são chamados hemisférios. E depois, cada hemisfério tem, na frente, um lobo frontal, tá? Em cima, um lobo parietal, aqui do lado, um lobo lateral, e aqui atrás, o lobo occipital. E no meio, entre os dois hemisférios, fica a ínsula, que é uma outra porção do cérebro. Esses lobos, por sua vez, ou seja, esses cinco grandes espaços, eles são divididos em áreas que são pequenas regiões mais ou menos especializadas naquilo que fazem. Não significa que determinada função só é realizada naquela área e não tem participação de outras áreas. Mas aquela área concentra uma certa prioridade na cadeia que é formada dentro do cérebro para que uma função seja desempenhada. Pois bem, então você tem grandes áreas do cérebro. Essas grandes áreas são divididas em áreas menores. Essas áreas menores têm uma certa prioridade, uma certa relevância especial em cada função que você desempenha. Por exemplo, falar, tocar instrumentos, escrever, ler, cantar, coisas desse tipo. Fazer contas, né? Aprender a matemática. Mas essas áreas não funcionam sozinhas. Essas áreas funcionam de forma integrada, criando o que nós podemos chamar de circuitos.
A ideia é fazer mesmo uma metáfora com circuitos elétricos, eletrônicos, tá? Então você pode imaginar que um aparelho eletrônico tem circuitos que se integram para que o aparelho desempenhe suas funções. O que se achava? O que se achava antes é que a linguagem se adaptava a esses circuitos, construía um circuito próprio e funcionava por adaptação dos órgãos fonadores, do órgão auditivo, essas coisas. Mas hoje, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que é a linguagem que intermedia esses circuitos. É a linguagem que ajuda a criar esses circuitos, que dá sustentação para esses circuitos. Deixa eu fazer uma comparação aqui, grosseira, mas é uma comparação que a gente costuma fazer para explicar cérebro, né? Costuma-se comparar cérebro com computador. É muito diferente. Computador é um organizador. Cérebro é um organismo de aprendizado. Isso é muito diferente, tá? Tanto do ponto de vista conceitual quanto do funcionamento. Outra coisa é que computadores não são entidades morais plenas, não têm consciência, valores e coisas desse tipo. Por isso, inteligência artificial é uma metáfora. Tá? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de uma metáfora. Inteligência artificial é uma forma de programação que não é autônoma. Mas eu vi uma notícia que recentemente 2 computadores do Departamento de Inteligência Artificial da Google criaram uma linguagem. Sim, 2 computadores responderam de uma forma inesperada a um tipo de programação. Isso é totalmente diferente desses computadores terem desenvolvido consciência de si mesmos, valores, capacidade de julgamento e coisas desse tipo que tem a ver com inteligência. Então, felizmente, quando a gente fala de inteligência artificial, nós estamos falando ainda, né, não sei por quanto tempo, espero que para sempre, mas estamos falando ainda de respostas a determinados tipos de programação. E você sabe que um computador ele tem um sistema operacional, tá certo? Para o computador funcionar, ele tem um sistema operacional. Existem vários aí, o OS da Apple, o Windows, o Linux, né? São sistemas operacionais. Os outros programas funcionam em cima desses sistemas operacionais. A linguagem é mais ou menos como se fosse o Windows do seu cérebro. A linguagem é o que forma, o que constrói, o que permite o funcionamento dessas partes do cérebro e a criação de circuitos. Então, hoje a gente entende, por exemplo, o que acontece com crianças ferais. Não sei se você já viu isso, pesquise aí no Google, você vai ver fotos, histórias. Crianças ferais são crianças que foram criadas por animais, por feras. Existem muitos casos. Tem um caso na Europa de uma menina que foi criada por cachorros, tem casos de crianças criadas por lobos, inclusive a lenda, que pode não ser uma lenda, né, de Rômulo e Remo, os fundadores de Roma, criados por lobos. Tem uma criança na Índia que foi criada por galinhas, crianças criadas por macacos, essas coisas. Pois é, o que se pensava antes? Que se você pegasse uma criança dessa e você tirasse lá do ambiente que ela estava e levasse para a cidade, ela ia aprender tudo. Ela ia aprender a falar, usar o corpo, comer, tocar piano, essas coisas. Mas não acontece isso. Não acontece. As crianças ferais, quando elas são levadas para os ambientes urbanos, muitas vezes elas não aprendem nem dormir. Essa criança que eu falei, era um rapaz, foi criado por galinhas na Índia, ele dormia na posição de puleiro até morrer. Ele não deitava, ele não conseguia deitar. Essas crianças não aprendem a falar, elas não aprendem raciocínio abstrato, elas não aprendem questões mais profundas,
sobre a existência, elas são cognitivamente limitadas, profundamente limitadas, porque elas não aprenderam a linguagem na época que deviam aprender. Ou seja, voltando à metáfora do computador, o Windows não foi instalado nessas crianças. E existe uma época para se fazer isso. Você não faz isso em qualquer época da vida. Há uma época para o aprendizado da linguagem, uma época para o desenvolvimento da linguagem, há uma época para que a linguagem construa os circuitos de que nós precisamos para fazer as coisas que fazemos. Então, nós somos o que somos, nós somos seres humanos, entidades morais plenas, porque temos a linguagem. A linguagem faz de nós, as línguas naturais fazem de nós o que nós somos. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Se algum dia você, que é de letras, digamos que você seja de letras, se sentiu inferiorizado em relação a outros cursos, porque você só fazia letras, eu gostaria que você mudasse essa concepção que você tem a respeito desse curso. Letras é o curso, tá? Desculpem os outros, mas letras, linguística, o estudo da linguagem, é o que nos permite entender o que somos, como somos, e é através do estudo da linguagem que nós estamos descobrindo as questões da cognição. Parábola é uma editora especializada em letras. Se você fez outro curso superior, parabéns, é um privilégio no Brasil, mas curso de letras tem uma importância, os professores de português têm uma importância e uma relevância que muitos não entendem. A ciência está nos mostrando isso hoje. É através do entendimento da linguagem, é através da compreensão da linguagem, é através do desenvolvimento da linguagem que nós aumentamos, que nós potencializamos as condições cognitivas das crianças. Por isso que o processo de silenciamento é tão terrível. O Brasil vive, e outros países vivem um processo gravíssimo de silenciamento. E como eu digo no Pedagogia do Silenciamento, quando você silencia uma pessoa, ou seja, quando você nega a essa pessoa a entrada da linguagem, a audição, leitura, e a saída da linguagem, fala e escrita, você nega desenvolvimento cognitivo a essa pessoa. Você limita essa pessoa. Você transforma essa pessoa que foi silenciada numa pessoa com menor condição cognitiva de se defender e de entender o mundo. Está percebendo a importância dos professores de português? Se os professores de português entendessem isso, os professores de línguas em geral, não só de português, estou falando de português, nós estamos no Brasil, mas os professores de línguas estrangeiras que dão aula no Brasil, os professores de língua materna, se esses professores entendessem isso, como eles são importantes, e como a linguagem precisa chegar a essas crianças desde os primeiros anos, nós teríamos um país diferente com um povo diferente. Mas isso tem sido sistematicamente negado às crianças. O aprendizado profundo da linguagem, da fala, da audição, da leitura, da escrita, tem sido negado. Porque os métodos são ruins, as formas são ruins, os conteúdos são ruins. E eu acho até que os conteúdos são ruins e não é por acaso, é de propósito. Porque silenciando as pessoas, nós silenciamos a mente das pessoas. E é isso que nós vamos ver nas próximas aulas. Como é que a gente faz para quebrar isso, esse círculo vicioso, e potencializar a cognição das crianças pelo ensino da linguagem. A gente volta na segunda aula. Um abraço para vocês. Se cuida. A quarentena é séria.